Pai Celestial, sou sempre muito grato por ter oportunidades de falar em seu nome. Mas eu também às vezes tremo nas minhas botas, Pai, pensando que estou representando o Rei dos Reis, o Santo de Israel. Então eu oro para que o teu Espírito seja derramado, Pai, para falar através de mim e pelo teu povo. Instrua-nos da mesma forma que um pai instruiria um filho em linguagem simples. Mas, ao mesmo tempo, eu suplico para que a mensagem que sair de mim seja impactante. Essa é a minha oração, em nome precioso de Jesus. Amém. Certo, queridos e preciosos filhos de Jesus Cristo. É sempre um prazer, sempre um grande prazer para mim falar em nome de Deus. Porque isso vem como uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo como um grande privilégio. Porque quando falamos, vemos as coisas de diferentes perspectivas e também percebemos que Deus pode impactar outros através do nosso. Um instrumento falho. Então hoje eu quero trazer para vocês esse tema de osso dos nossos ossos. Logo vocês vão entender o que eu quero dizer com essa ideia de osso dos nossos ossos aqui. A primeira vez que vemos essa ideia de osso dos meus ossos é em Gênesis, quando Deus fez Adão. Ele disse em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E então, o que ele fez? Ele fez para ele uma ajudadora idônea. Essa palavra idônea significa adequada. Algumas pessoas traduziram como apropriada. Algo que iria se encaixar com ele ser uma auxiliadora nas áreas em que ele precisava. Isso não era apenas uma ajudadora no sentido de ajuda prática. Como se Adão precisasse carregar um carrinho de mão e Eva só fosse ajudá-lo nisso. Não. Era uma visão muito maior do que apenas o lado prático das coisas. No versículo 24, no mesmo capítulo, Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, os dois se tornariam um só. Deus fez Eva a partir de Adão e a trouxe de volta para que os dois fossem um só. Quando Adão viu esse presente incrível de Deus, que, aliás, tem um princípio interessante aqui, antes de Deus dar algo a Adão, ele tirou algo dele. Às vezes, a gente não larga nossas costelinhas e acaba ficando sozinho. Então, às vezes, Deus quer, sabe, chegar até nós abertamente para que possamos dar, a fim de receber. Isso é algo que sempre podemos deixar de lado para ganhar algo maior. Um princípio interessante aí que você pode refletir. Mas enfim, quando Adão viu esse lindo presente chegando até ele, ele proclamou o primeiro poema registrado na história. Qual foi? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, a ideia aqui é identificação. Eu consigo me identificar com essa aqui mais do que com qualquer outra coisa neste jardim. Conceito interessante é o que vemos aqui nessa escritura. Então é a primeira vez que você vê isso ali, registrado na forma de um poema. Mas enfim, as coisas seguem adiante. O homem agora tem sua esposa. Tudo parece estar indo maravilhosamente bem. E no capítulo 3, o que acontece? Temos a entrada da palavra de 3 letras. A coisa feia, a coisa repugnante aos olhos de Deus que entrou no mundo. E isso é o pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe miséria e sofrimento, doenças, separação, vergonha. Tudo de negativo que você possa imaginar foi trazido ao mundo pelo pecado. Uma das coisas, no entanto, que precisamos prestar mais atenção, talvez mais do que fazemos, é o medo, que entrou no coração do homem pela primeira vez.
Vocês lembram o que aconteceu quando Deus, que costumava se comunicar com Adão e Eva face a face, veio até Adão pela primeira vez depois do pecado? Você lembra o que aconteceu, né? O que o homem fez? Ele correu e se escondeu da presença de Deus. Isso era muito incomum porque normalmente a comunhão era face a face. Esse é o Adão perfeito, no mundo perfeito, com um Deus perfeito, cercado de beleza e perfeição. Mas tem uma coisa que parece ser tão diferente. Ele correu e se escondeu da presença visível de Deus. Por quê? O pecado parece distorcer o cérebro, a mente. É simplesmente muito óbvio. Essa foi a primeira distorção cognitiva que vemos na Bíblia. Por quê? Por que ele está se escondendo de um Deus que nunca fez nada de errado com ele? Não é uma distorção? Um Deus de amor, em sua própria essência, ele é amor, então ele está se escondendo do amor. Isso é um conceito interessante para mim, mas a partir daí, vemos esse problema se espalhar por todo o mundo. Você chega no livro de Gênesis, não, Êxodo, capítulo 19. Deus quer descer e se comunicar com o homem, e ele vem ao topo do Monte Sinai. Ele desce para lhes dar a lei. O que o povo disse quando Deus começou a falar? Eles disseram, não fale conosco, Moisés, ouviremos você, não Deus. Então, nós não queremos ouvir a voz de Deus. E o povo ficou com medo de novo. E então você chega ao livro de Daniel. Deixe-me ver que capítulo é esse. A escrita na parede. Isso é no capítulo 5. E o que aconteceu com as pessoas que estavam lá na sala e viram a escrita na parede? Sabe onde você pode ver uma grande distorção mental ali também? Distorção cognitiva, seja lá como se chama. Eles nem sequer entenderam a mensagem. Eles não entenderam. Em Cabo Verde, a gente diz, cachorro que rouba sempre desconfia de tudo. Ou seja, quando algo está errado, você fica inquieto. Tipo, o que é? Não entendi, mas deve ser contra mim. Então essa distorção continuou, com o medo no meio de tudo isso. E aí, em Daniel capítulo 10, você tem Daniel recebendo uma comunicação de Deus, do céu, e ele ouve a voz de Deus. O que aconteceu com aqueles que estavam ao redor dele? Se vocês lembram dessa história, eles fugiram. Daniel ouviu a voz de Deus, e eles ouviram trovão. Conceito interessante. Você vê isso por todo o Antigo Testamento. Esse medo que entrou no coração do homem depois do pecado e rompeu a comunicação entre Deus e o homem. Agora, a pergunta é, o que Deus vai fazer para restaurar aquela comunicação que ele tinha no Éden? É isso que eu quero analisar com vocês nesta noite. Uma citação para vocês hoje que vai realmente dar uma ótima ideia de para onde estamos indo. Vou segurar. Vou ler outra, História da Redenção, volume 1, página 150. Vou ler algumas citações para vocês. Tenham um pouco de paciência comigo aqui. Deus queria que sua lei fosse honrada. Quando Adão e Eva desobedeceram à lei de Deus, uma separação temível surgiu entre a família humana e Deus. Antes do pecado, Adão podia conversar face a face com Deus. Depois do pecado, Deus teve que falar com o homem através de Cristo e dos anjos. Ideia interessante. Sabe qual livro eu vou trazer para vocês? Vocês nem vão acreditar. Cartas a Jovens Namorados.
Eu prometi que ia mostrar para vocês quando eu estivesse fazendo a semana de oração. Cristo no livro Cartas a Jovens Namorados. Vocês estão prontos para ver isso? Acho que vocês não estão prontos. Vocês não parecem animados. Talvez vocês achem que não tem nada de empolgante nisso. Uma vez eu peguei esse livro e pensei, sabe de uma coisa? Como eu estava solteiro na época, meus colegas da faculdade achavam que eu era maluco, que eu andava por aí com esse livro. Talvez eu estivesse me promovendo. Era isso que achavam que eu fazia. Eu dizia, não é a ideia. O que faço é olhar para esse livro de outra perspectiva. Se Cristo, em Efésios 5, diz ser o esposo da igreja, quem é a noiva dele? Então este livro, que supostamente deve me preparar para quando Deus for me dar. Uma noiva deve ter algo a ver com essa ideia de Cristo desempenhando o papel de esposo para a noiva, a igreja. Dizem boa sorte. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Agora, isso responde uma das questões teológicas mais profundas sobre as quais as pessoas estão debatendo atualmente no Adventismo. Nem vai parecer que é isso. Você está lendo? Essa é a melhor forma de seguirmos com isso. O homem não foi feito. Esta é a página 11. O homem não foi feito para viver em solidão. Ele deveria ser um ser social, Sem companhia, as belas paisagens e os prazerosos trabalhos do Éden não teriam conseguido proporcionar a felicidade perfeita. O homem não foi feito para viver em solidão. Então Deus queria que ele fosse um ser social, e Ellen White mencionou duas coisas que os homens realmente valorizam. Aqui estão elas. Cenas bonitas ao seu redor e trabalhos prazerosos. Essas duas coisas realmente trazem alegria ao nosso coração. Você concorda comigo? Quantas pessoas aqui já viajaram até lá para ver as sequoias gigantes? Eu ainda não fui, mas ainda quero ir, certo? Então é assim, a gente ama paisagens bonitas e gastaria tanto dinheiro e tanto tempo só para mudar de cenário e ver coisas novas. Eu não sei por que eles dizem, isso é incrível, maravilhoso, importante. Elas realmente trazem alegria ao nosso coração. Mas isso, mesmo acrescentando um trabalho prazeroso a isso, não traria uma felicidade perfeita ao homem se ele não tivesse companhia. Quantos de vocês querem dirigir até as sequoias gigantes sojinhos, olhar, tirar uma selfie e voltar para Weimar? É sempre diferente quando você pode virar para alguém e dizer, olha, que incrível, sabe? Como se isso mudasse alguma coisa, exceto algo dentro de nós. Sabe o que eu quero dizer? Isso não muda a paisagem, não faz com que fique melhor, necessariamente. Mas há algo em socializar e se conectar com outro que traz alegria e felicidade ao nosso coração. Deus não fez o homem para viver em solidão. Ele o fez para ser um ser social. Sim, há momentos para um trabalho prazeroso. Sim, deve haver momentos para ver coisas bonitas, até mesmo sozinho. Mas sem companhia, essas coisas, acabam valendo bem pouco. Vamos continuar lendo essas coisas. Vocês devem estar pensando para onde ele está indo com isso. Nem mesmo a comunhão com anjos poderia ter satisfeito seu desejo de simpatia e companhia. Isso é forte. Você já pensou sobre isso? Nem mesmo a comunhão com santos anjos teria dado a Adão uma felicidade perfeita como ele precisava no jardim do Éden. Por quê? Pergunta, vamos conversar. Por que você acha que nem mesmo a comunhão com anjos era suficiente? Essa é a terceira coisa. Ela acrescenta. Cenas lindas, ocupações agradáveis e até mesmo comunhão com anjos.
Por que você acha que ela está dizendo nem mesmo os anjos? É interessante. Deixe eu ler a frase simples que responde à pergunta e revela tanta coisa para você. Mas você tem que realmente enxergar como ele revela as coisas. Pronto para essa frase simples? Aqui está. Vou reler a frase que acabamos de ler. Nem mesmo a comunhão com os anjos poderia satisfazer seu desejo. Para quê? Simpatia e companheirismo. Não havia ninguém da mesma natureza para amar e ser amado. Não havia ninguém da mesma natureza para amar e ser amado. Alguém aqui ama cachorros? Amantes de gatos? Lindo, né? É incrível ter animais de estimação, e aqueles que os têm, sabe, sempre relatam quão incríveis e lindos eles são e todas essas coisas, certo? Mas aqui está a questão. O amor pelos animais de estimação, por mais lindos que sejam, por mais incríveis que sejam, pode substituir o amor por seres humanos que realmente compartilham a mesma natureza? Não pode. Ele não pode. Adão foi o homem com mais animais de estimação que já viveram no planeta Terra, sabia? O cara podia até fazer carinho em um leão. Sabe o que eu quero dizer? Um tigre. Seja lá o que você imaginar. Ellen White diz que nada ao redor dele era suficiente, nem a comunhão com os anjos, porque os anjos não tinham a mesma natureza que ele. Então, para você ter uma forma perfeita de amor, você teria que ser da mesma natureza. Para simpatizar e formar uma companhia perfeita e íntima. É incrível. Então agora vou ler a citação sem pausas. O homem não foi feito para viver em solidão. Ele deveria ser um ser social, sem companhia. As belas paisagens e os prazeres de Éden não teriam conseguido proporcionar felicidade plena. Nem mesmo a comunhão com os anjos poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Não havia ninguém da mesma natureza para amar e ser amado. Então, o princípio que eu tiro disso é que, para termos um nível perfeito de simpatia, precisamos ser da mesma natureza. Certo, agora vamos ver o que isso tudo revela teologicamente? João, capítulo 1, versículo 14. Depois que Deus tentou se comunicar com os homens de várias formas, até se ocultando entre anjos e descendo ao Monte Sinai, mas não foi suficiente, os homens não conseguiam se conectar. E mesmo quando ele enviava profetas e todas essas coisas, era uma ideia linda. Mas então o coração mau do homem rejeitava os profetas e depois se voltava contra eles e os matava. E aí você lê no livro de Hebreus que Deus, que em outros tempos falou pelos profetas ou pelos pais, nestes últimos dias falou pelo Filho. Mas para que ele pudesse falar pelo Filho, que veio e disse, ele era a palavra de Deus que estava no princípio com Deus, e ele era Deus em palavra. Teve que descer um passo além. E no versículo 14, diz que a palavra se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós. Para quê? Para que pudéssemos ver, porque antes não podíamos, a sua glória. O que é a sua glória? A sua bondade. Êxodo 33, 17, 18 Moisés, mostra-me tua glória, Deus, passarei toda a minha bondade diante de ti. A sua glória é a sua bondade, que resume o seu caráter. Então, não podíamos ver a bondade de Deus na pessoa divina de Deus. Por isso, Deus precisou descer para caber em nossos sapatos, para que pudéssemos vê-lo e ver a sua bondade. Por que isso é importante? Porque no livro de Romanos,
capítulo 4, versículo 2, diz que é a bondade de Deus que nos leva aqui ao arrependimento. Então, o que Deus estava fazendo era nos capacitar a ter essa mudança de direção do pecado para a justiça, porque é isso que é o arrependimento. Você sabe onde a palavra arrepender é usada pela primeira vez na Bíblia? Ela nem é usada em um sentido espiritual. Ela é usada em um sentido de direção. Deus diz, sabe, tal e tal coisa, para que o povo de Israel não se arrependa e volte para o Egito. Você já ouviu falar de alguém que se arrependeu e voltou para o Egito? Falando espiritualmente, ele estava falando sobre a ideia de dar uma meia volta, ao invés de ir para Canaã, se arrepender e voltar para o Egito. Procure. É só procurar a palavra arrepender, pelo menos na versão King James. É a primeira vez que ela aparece. Arrepender-se significa dar meia volta. Então Jesus veio para nos possibilitar dar essa meia volta. Mas você percebe que, para dar meia volta, precisamos ter algo para onde voltar também. Porque se Deus é esse ser distante lá fora, que eu não consigo entender, com quem eu não consigo me identificar, por que eu teria algo no meu coração que respondesse a Ele? É por isso que Ele precisou descer. E Ele desceu, não pela metade, não 90%, mas Ele desceu completamente. Até o fim, sendo feito de uma mulher. Deus poderia fazer Jesus como fez Adão? Ou, vamos dizer, até mesmo Jesus, sendo Deus, Todo-Poderoso, poderia ter simplesmente se transformado e aparecido na terra como um bebê deitado numa manjedoura, começando ali mesmo. Mas você sabe o que teria faltado se isso tivesse acontecido? Ele certamente não teria herdado de Maria a fraqueza da humanidade. Mas ele passou pelo caminho certo, exatamente o mesmo caminho que eu e você passamos, que é estar dentro de uma mãe, herdando pelo DNA dessa mãe. Vindo a este mundo com a mesma fraqueza de todo mundo, mas ainda assim vivendo uma vida limpa e exemplar. É um conceito incrível, meus amigos. Então, a encarnação é um ato de amor que permite ao homem se voltar para a bondade de Deus. Porque agora nós podemos ver isso. Agora nós podemos ver isso. Amigos, por que complicar? Patriarcas e Profetas, p. 330. Patriarcas e Profetas, página 330. Vou ler o parágrafo 4. Moisés era o tipo de Cristo. Assim como o intercessor de Israel cobriu o rosto porque o povo não podia suportar olhar para a sua glória, Cristo, o mediador divino, também velou sua divindade com a humanidade quando veio à terra. Se ele tivesse vindo revestido com o brilho do céu, não teria conseguido acesso ao homem em seu estado pecaminoso. Eles não teriam suportado a glória de sua presença. Portanto, ele se humilhou e foi feito à semelhança da carne perfeita. Me corrija, se você ler sua Bíblia, está escrito à semelhança da carne pecaminosa. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Para que ele pudesse alcançar a raça caída e levantá-la, para que pudesse alcançar a raça caída, esse era o objetivo de Deus. É por isso que ele estava buscando, até o ponto de dar a própria vida na cruz do Calvário, tirando o homem do buraco de sua miséria, levantando-o, erguendo-o da queda do pecado. Mas ele teve que descer até ele para poder levantá-lo. Então, a encarnação, todo o propósito é que Deus possa alcançar o homem caído. Não houve encarnação no contexto de Deus vir para passar tempo com Adão. Isso nunca foi necessário. A encarnação só foi necessária por causa do pecado. Isso é Deus indo atrás do homem.
Eu posso me relacionar com você neste nível aqui. Natureza humana, Adão em comunhão com Deus. Não há problema algum. Por que Deus precisaria mudar de forma para falar com Adão, que o entende, que vê sua glória? Não há necessidade, mas logo após o pecado, a natureza do homem mudou. E adivinha o que muda quando você muda de natureza? A comunicação. A simpatia e o amor se tornam difíceis de ter. Deus diz, ok, se a única maneira de eu me compadecer de você é ser participante da carne pecaminosa, para que você entenda que eu te entendo, para que eu possa passar pelas suas fraquezas, para que eu possa sentir o que você sente, fome, sede, sono, cansaço. Para que eu possa sentir tudo isso, estando de uma forma bem e firme preso à matéria física. Tudo isso, se preciso, estou disposto a isso. E Ele fez na encarnação. Imagine Jesus Cristo caminhando a pé de Nazaré até a Galileia, em uma árdua subida, passando por Samaria. A paciência que foi necessária, sabendo que Ele poderia simplesmente dizer, desapareça aqui, apareça no ponto B. Mas um passo após o outro, como um ser humano comum, Ele percorreu esses caminhos buscando almas para salvar, provando que estava disposto a calçar os sapatos do homem, sentir o que o homem sente e passar pelo que passamos, tudo para dizer, este é quem Deus é. É por isso que a encarnação aconteceu, meu amigo. Foi exatamente por isso que a encarnação aconteceu. É Deus conectando seus interesses com os interesses do homem, demonstrando compaixão para dizer, eu sinto o que você sente. Eu amo isso. Amo isso. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pois o que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Amo isso, feito sob a lei, para nos resgatar e libertar, a fim de que recebêssemos a adoção plena de filhos, amados por Ele. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, clamando, Abba, Pai! Portanto, não é mais servo, mas filho, esse filho, então herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Queridos amigos, por que apresento este tema a vocês? Porque é crucial no plano de salvação. Sem Cristo na minha pele, Ele não pode me entender de forma verdadeira. Então eu posso me voltar para Deus e dizer, Cristo fez isso porque veio com uma natureza diferente. Eu tenho uma natureza caída. Eu não posso ser vitorioso. Cristo conseguiu porque era Cristo, porque Ele era perfeito. Então eu realmente não posso ter esse tipo de vitória. E isso é muito importante. Hoje há lugares com debates interessantes sobre a complexa ideia de que Cristo veio ao mundo exatamente como Adão antes do pecado original. Se o objetivo principal é restaurar a comunicação plena, a compaixão profunda e o amor verdadeiro e duradouro, se o objetivo central é reconstruir esse relacionamento tão importante, porque Deus precisaria assumir a forma humana para entender. Quer dizer, assumir a natureza humana perfeita para entender a natureza humana decaída. Estou virando chinês para melhor entender japonês. Não faz sentido nenhum mesmo. Não faz sentido. Então o que Ele fez foi assumir a carne pecaminosa para entender nossas fraquezas e nos mostrar o caminho ao Pai. Era esse o ponto, queridos amigos. Acabei de conversar com um jovem pastor de um certo distrito nos Estados Unidos, ligado a uma certa conferência. Não mencionarei nomes ou lugares, mas todo um distrito com um grupo linguístico inteiro lá presente.
Cada pastor naquele distrito está alegando precisamente a mesma coisa, sem sombra de dúvida. E eu teria que jogar fora a próxima citação que vou ler para aceitar isso. Aqui está. A citação mais simples que existe neste tópico. Desejo de todas as nações, 48, página 48. Teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus assumir a natureza humana, mesmo quando Adão estava em sua inocência no Éden naquele tempo. Eu quero que você capture bem isso. Se Jesus dissesse: Adão, você está no Éden, num mundo perfeito, tudo é perfeito, nem sabe o que é pecado. Você não sabe o que é vergonha. Você não conhece a culpa. Você não sabe o que é estar cansado. Nada. Tudo é perfeito. Eu quero ser como você. Isso por si só seria uma humilhação sem fim. É assim quão alto Deus está acima de nós. Mas o texto continua. Jesus aceitou a humanidade quando a raça estava enfraquecida por 4.000 longos anos de pecado, verdadeiramente e profundamente, sem hesitação. Como todo filho de Adão, ele aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade, o DNA. Cada fraqueza que Maria poderia ter passado para um filho, ela passou completamente para Jesus. Então, a razão pela qual ele foi vitorioso não é porque ele tinha uma vantagem, uma predisposição especial, para a retidão. A razão pela qual ele foi vitorioso reside em sua íntima e profunda conexão com o Pai. É por isso que ele foi vitorioso e é por isso que ele vem até nós e nos diz: façam como eu. Porque ficou demonstrado que essa cooperação entre divindade e humanidade funciona e nós também podemos fazer isso. Temos um caminho para o Pai. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele, pois foi o único que nasceu neste mundo, viveu uma vida perfeita. Ele sabe o que significa ter fraquezas e ser vitorioso. A citação continua. Diz: mas Jesus aceitou a humanidade que estava enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Ele aceitou como Adão os resultados do trabalho, ou ele aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade. Tais resultados importantes são demonstrados na história de seus antepassados. Ele veio com tal hereditariedade para compartilhar profundamente as nossas tristezas e tentações e para nos dar o exemplo de uma vida verdadeiramente sem pecado. Que lindo! Já verificou alguma vez a ancestralidade de Jesus Cristo? Era de fato uma linhagem de pessoas totalmente perfeitas? Padres, professores, pessoas incríveis e belas na sociedade, não é? ¿Puede me dizer que títulos encontrou? Prostitutas. Sim, com certeza. Mas então ele entra no mundo nesse caos e nos mostra que, mesmo aqui, mesmo assim, existe uma chance real de vencer e superar. A razão de eu agir assim é porque percebi que a comunicação estava falha. Eu queria muito ter empatia por você. Queria um relacionamento amoroso, mas não há amor e empatia sem afinidade. Isso é lindo. É por isso que Adão precisou ser feito, quer dizer, Eva precisava ser feita na mesma natureza que Adão, para que Deus pudesse elevar o tipo de felicidade, a profundidade da alegria que ele poderia ter com essa parceria, porque caso contrário Deus poderia ter los deixado com os animais. Acaricie-os e cuide deles. Vocês todos têm sua companhia. Mas não, Deus disse: eu vou fazer alguém diferente. Esta é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Esta pode te entender. Nem mesmo anjos conseguem compreender o que é este relacionamento. Nem mesmo você, um anjo. Mas você e Eva são diferentes. Meu osso, minha carne. Você se identifica? Você ama este como nenhum outro? Algumas escrituras para finalizar agora. O provérbio diz: cão ao vômito, porca à lama. Escrituras. 2 Pedro, capítulo 2, versículo... Deixa-me ver se estou no livro certo. Talvez seja 1 Pedro, na verdade.
Ok, certo. É 1 Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim. Certo? Está bem? Certo? Começamos no versículo 21. Porque fostes chamados, pois Cristo padeceu, deixando exemplo, para que sigais seus passos, o qual não cometeu quantos pecados? Nenhum. Nenhum pecado, nem na sua boca se achou o quê? Astúcia. Astúcia encontrada em sua boca. Ele, quando insultado, não revidava, não mesmo. Quando sofria, não ameaçava ninguém, mas se entregava àquele que julga tão justamente. Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados em seu próprio corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos enfim para a justiça, pelas suas feridas, fomos de fato curados. Amados, essa descrição se assemelha muito à descrição encontrada em Apocalipse 14, entre os versículos 1 e 4, precisamente sobre os 144.000. É a descrição exata. De fato, a palavra grega usada aqui. Nenhum engano foi encontrado na boca de Jesus, descreve o povo da última geração, que na boca dos 144.000 representa o grupo dos últimos dias. Deus aperfeiçoará o caráter do povo. Não haverá engano algum em suas bocas. Serão pessoas que, quando insultadas, não retribuirão o insulto, e quando os fizerem sofrer, não ameaçarão. Eles simplesmente dirão: sabe de uma coisa? Deixo o julgamento para Deus. Então o que há no fundo do coração? Não há mais nada no fundo do coração, querido amigo. Mas de onde vem essa mão? Através do parentesco daquele que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Daquele que condescendeu e tomou sobre si 4.000 anos de fraquezas, conectando-se ao Pai e trilhando o caminho árduo, dizendo: segue-me a mim, apenas me siga. Este é o caminho. Eu vou te mostrar, aqui, pause por um segundo. Eu vou partir, mas não vou te deixar sem conforto agora. Tenho sido seu consolador durante todo esse tempo. Vou partir agora, adivinhe? Enviarei outro consolador para que alcance a vitória completa. Amém. É lindo, amigos, quando vemos por esta perspectiva. Mas argumentamos a partir de um contexto teológico profundo, em vez de dizer: ele tinha que vir com a natureza de Adão antes do pecado, pois era perfeito e impecável. Mas sabem onde isso nos leva? Se Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado, então ele não pode ser meu exemplo, pois tinha uma natureza perfeita e não sabe lutar contra o pecado. Ele não sabe o que é se aprofundar na tentação, como resistir, se virar e ir embora. Ele não sabe disso. Essa não era a vida de Adão antes do pecado. Mas ele tomou aquela natureza que podia estar ali mesmo no jardim do Getsêmani, lutando intensamente com Deus em oração, a ponto da pressão arterial subir de forma alarmante e seus vasos sanguíneos se romperem. E ele está sangrando, em vez de suor, está saindo sangue. Essa é a luta de alguém com a mesma natureza que eu. Pai, você pode tirar isto de mim, por favor? Mas não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta é a beleza singular da cruz de Cristo, porque ele passou por isso com minha natureza. Queridos amigos, retire a natureza dele, não a beleza na vida de Cristo. Ele não entende, mas não é bem desse jeito. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Amo muito isso! Ellen White confirma meu argumento de que a encarnação e a natureza de Cristo, a natureza pecaminosa que ele assumiu, foi sobre amor em caminho a Cristo. Página 72. Ao assumir a natureza humana, Cristo ligou a humanidade a si mesmo por um laço de amor que jamais poderá ser quebrado por qualquer poder, a não ser pela escolha do próprio homem. Aleluia! Que lindo! É realmente incrível mesmo. Satanás vai sempre apresentar fortes e novas tentações para nos induzir a romper este laço e a nos separar totalmente de Cristo. É aqui que precisamos observar, lutar e orar
para que nada nos seduza a escolher outro mestre, pois somos sempre livres para fazer isso. Mas vamos manter nossos olhos fixos em Cristo e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Nada pode nos arrancar de sua mão. Constantemente o contemplo, somos transformados na mesma imagem de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Ela cita 2 Coríntios 3,18, contemplando-o agir na minha natureza. Então torna-se belo e especial. É tipo, eu digo, Dr. Arvizu, vamos apostar uma corrida na rodovia 80. Por favor, não vamos fazer isso porque não seria bom, certo? Então eu digo, você pega esse Corolla e eu vou de Tesla. E eu chego em Sacramento primeiro. Qual vai ser seu primeiro argumento? Injusto. É injusto. Cristo veio com a natureza de Adão antes dele. Isso é como um Tesla comparado a uma simples mera bicicleta. Ele me diz, eu sou o exemplo. Meu primeiro argumento foi, não é justo. Não é justo. Não pode dizer que sou o exemplo porque ele não me entende. Ele sobe a colina, você pisa naquilo, de 0 a 100 em poucos segundos. Mas eu infelizmente preciso de dias. Eu me canso e caio morto. Não dá para trabalhar. Tinha que ser da mesma natureza para termos essa simpatia, que nem mesmo comungar com anjos nos daria osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Deixa-me ler para você. Efésios 5, 29 a 33. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Aqui Paulo diz, esposas, sujeitem-se a seus maridos como a Cristo. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o da igreja. Certo? Agora, no versículo 29, ele diz, pois ninguém jamais odiou a própria carne, mas o que ele faz? A nutre e a carinha, como Cristo a igreja? Sim, Cristo nutre e ama a igreja. Isso é você e eu. Pois somos membros de o quê? De seu corpo sagrado, de sua carne e de seus preciosos ossos. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me a Cristo e à igreja. Você pensou que Efésios capítulo 5 era sobre marido e mulher? É Paulo encapsulando o amor de Deus na parábola terrena, que realmente é um verdadeiro lar. Dizer que vocês compartilham a mesma natureza permite que simpatizem e amem um ao outro de uma forma que nem mesmo a comunhão com anjos poderia proporcionar a vocês. Esse amor é tão íntimo e incrível que exige que deixem pai e mãe para se unirem profundamente a essa relação, pois são carne da mesma carne, assim como após a encarnação. O tornar-se semelhante a Adão aconteceu porque era da mesma natureza, Ellen White comprova. Quando ele diz osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele quis dizer a mesma natureza. Cristo disse, osso dos seus ossos, carne da sua carne, significou a mesma natureza 4.000 anos após o pecado. E então ele diz, porque isso é tão forte e essa relação é tão incrível e realmente tão íntima, a mais íntima que jamais existirá. Se você ama seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. E nesse contexto, Cristo fez o mesmo convite. Deixe pai e mãe e se apegue. E sim, é o mesmo convite feito de fato no casamento, veja bem, não é? Isso significa abandonar pai e mãe. E se apegar? Significa que talvez fossem a voz mais importante na sua vida antes. Eram as autoridades que dizem o que fazer, quando e como fazer. Mas agora, ao se entregar a Jesus Cristo, ele se torna a voz que te guia, a autoridade em sua vida, a primeira e a última palavra. Significa que não ouve os pais nem os conselhos? Não, não significa isso. Se você tiver que escolher entre um e outro, então sempre escolha Deus. Mas em um relacionamento saudável, isso nunca acontece.
Pois um pai dividido por mãe se submete a Jesus, reconhecendo a voz dele. Então deixamos mãe e pai para se unirem a Jesus. Pois ele é osso, carne meus, mas não se tornou osso, carne nossos no Éden. Ele se tornou alguém empoeirado em Israel. Ele trilhou o caminho não pavimentado. Ele suportou o sol forte. Ele enfrentou Satanás no deserto. Da mesma forma que Israel o enfrentou antigamente, ele disse: eu sou a videira. Israel foi transplantada. Deus disse: eu sou a videira. Em outras palavras, eu sou Israel. Vou retomar de onde pararam. Eles não foram vitoriosos no deserto. Serei vitorioso no deserto. Adão perdeu a batalha no jardim. Eu vou suar no jardim, mas vou sair vitorioso. Adão se perdeu pela gula. E eu retomo o assunto para provar que na sua essência vou te dar a vitória aqui e sou seu exemplo fiel e verdadeiro. É lindo, meus queridos amigos, de verdade. A cruz de Cristo não há nada igual. Ao observá-la atentamente, compreende algo diferente. Deus é realmente bom o tempo todo. Então, quando Ele nos convida a sermos vitoriosos, entendemos que não é num campo injusto. De fato, Atos dos Apóstolos, minha última citação, está quase dando 8. Mas se não se importam, podemos levar uns bons 5 minutos. Gostaria de ouvir o feedback e encerraremos logo em seguida, com permissão. Estou finalizando aqui. Atos dos Apóstolos 531. Ellen White diz: ninguém precisa falhar em alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Através do sacrifício de Cristo, o crente tem acesso irrestrito e total a tudo o que necessita para a vida e para a piedade. Deus nos chama à perfeição, apresentando-nos o caráter exemplar de Cristo em sua humanidade, aperfeiçoada por uma vida de constante resistência ao mal. O Salvador mostrou que, cooperando ativamente com a divindade, os seres humanos podem verdadeiramente prosperar através de sua vida. Nesta vida, alcance a perfeição do caráter. Esta é a garantia de Deus para nós de que podemos alcançar a vitória completa e final. Incrível! Uma declaração interessante diz: Adão poderia, pela obediência à lei, aperfeiçoar um caráter cristão, mas não após o pecado. Adão, em sua perfeição original, sem um profeta, comunicava-se diretamente com Deus. Mas após o pecado, ele não podia mais fazê-lo. Então Jesus veio em total dependência do Pai e disse: sem o Pai nada posso fazer, mostrando que, caso ele tivesse a natureza de Adão antes do pecado, tais afirmações não fariam sentido. Não faria sentido, pois por que ele seria perfeito em caráter? Por que ele é um notável e importante exemplo de caráter? Por que ele está se aproximando de Deus? Para ser vitorioso e manter a vitória. Linguagem da queda. Só porque ele tinha uma natureza caída não quer dizer que tinha um histórico de fracassos. Você pode ser parado na estrada dirigindo a 100 km por hora em uma Ferrari, mesmo que ela possa facilmente chegar a 130 km por hora. Entende o que eu estou dizendo? A polícia não pode te parar e dizer: você não está a 130 km por hora, mas seu carro atinge essa velocidade. Isso não vale. É isso aí. Ele possuía uma natureza, mas nunca fez a escolha, mostrando que é possível. Meus caros amigos, peço a todos vocês, contemplem Jesus, olhe para aquela cruz. É assim que nos aproximamos cada vez mais e nos aprofundamos no amor pelo Salvador Jesus Cristo.